Olá, pessoal! Quem é vivo sempre aparece. Aqui estou eu novamente para falar de um assunto um pouco diferente hoje. Basicamente, é um assunto que eu já tratei lá no Instagram há alguns dias atrás e foi muito comentado. Eu recebi muitos comentários e eu resolvi trazer esse assunto aqui para o YouTube porque eu acho muito relevante. Bom, eu já tenho recebido algumas mensagens assim, principalmente no Instagram, algumas aqui também no YouTube, sobre como que eu faço para educar os meus filhos, como que a gente leva a parte de educação, como que é ser mãe de três e como que eu faço isso de forma leve. E qual a dica que eu tenho para passar? Tem muitas mães que perguntavam umas perguntas muito parecidas. E esses dias eu postei um vídeo no Reels, no meu Instagram, falando que nem sempre os dias são assim lindos e maravilhosos como parece, né? Não é todos os dias que as crianças dormem a noite toda, não é todos os dias que eles comem tudo sem fazer birra. Enfim, essas coisas que toda criança faz, que quem é mãe entende. Mas o fato é que muitas mães vieram perguntar e pedir dicas desse assunto. E eu falei a realidade, sem fantasiar, sem fazer com que a maternidade pareça um conto de fadas, como muitas pessoas fazem, mas também sem fazer o que pareça um pesadelo, que também eu acho que isso, como é que se diz, afasta aquelas pessoas que pensam em ter filhos, mas ainda têm dúvidas. Então, basicamente, a gente aqui em casa, nós somos um casal e 3 filhos. Meu marido me ajuda muito, está sempre presente, a gente trabalha em casa, então ele me ajuda bastante, exceto quando ele está fora ou viajando ou trabalhando, e faz parte. E, gente, é muito intenso. É muito intenso ter 3 crianças, é muito intenso ter gêmeos na mesma idade. Então, tem muitas vezes que eles querem as mesmas coisas na mesma hora e é sempre comigo. Então, tem que ter muito jogo de cintura. Eu acho que de tudo que a gente vive na gravidez, no parto e na maternidade em si, essa parte de você saber lidar com a criança, saber educá-los, é sem dúvida a parte mais difícil, na minha opinião. O Arthur vai fazer 5 anos esse ano, o Thomas e o Nicolas fazem 2 no final do ano. E é assim, gente, não tem assim um pesadelo, mas também não tem um conto de fadas. Eu acho que a gente tem que ser grato todos os dias pelo aquilo que a gente tem, e é disso que eu falei também nos meus stories, falar sobre a gente ser grato, mas eu já vou falar sobre isso mais adiante. Mas o assunto é você saber educar os seus filhos, estar presente e também fazer saber eles esperarem. Por exemplo, o Thomas e o Nicolas estão numa fase bem desafiadora, e eu sei que é assim até os 2 anos e pouco, porque eu já passei isso com o Arthur. Então, eles começam a querer fazer birra, eles já entendem sim, já entendem não, mas eles não conseguem entender os sentimentos deles mesmos. Então, eu já li sobre isso, sobre o cérebro da criança, se eu não me engano, é esse livro. E ele fala muito sobre o andar de cima, o andar de baixo do cérebro do bebê. E é muito legal. Quando eu li, eu não sabia disso, então eu achei bem interessante que eles recebem as emoções e não sabem diferenciá-las. O Arthur, que tem 4, já sabe, mas ele confunde muitas vezes. Ele quer falar que ele tá triste e ele fala que ele tá cansado, por exemplo. Então, enfim, a gente tem que saber ajudá-los a passar por isso, a entender as emoções, a entender que tem que saber esperar, a entender que é um não. Recentemente, a minha mãe chegou do Brasil e ela tá aqui, vai ficar até junho, então ela vai ficar quase 3 meses. E teve algumas situações que ela estava aqui em casa com eles e a gente, todo mundo. E os dois queriam colo, e os dois começaram a querer fazer birra, porque os dois queriam ao mesmo tempo. E eu peguei um, e a minha mãe veio trazer o outro, eu falei, não pode trazer aqui. E daí o Thomas começou a se jogar no chão, não queria conseguir ficar no meu colo, parecia que ele queria ficar só comigo no colo, e que não queria que o irmão estivesse do lado. E eu falei assim, então você vai sentar aí, Thomas, e vai esperar se acalmar. E ele chorando, 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 minha mãe olhando. E o Nicolas estava mais calmo, mais tranquilo. Eu coloquei ele no chão perto dos brinquedinhos para ele brincar e se distrair. E daí o Thomas já estava mais calmo. Eu peguei de novo ele no colo, fiz carinho, fiquei com ele. E assim, a minha mãe ficou assim olhando. Ai, mas como é que você faz quando tá os dois chorando? Eu falei, eles têm que saber esperar. Então, é essa parte, assim, de um chora e pega um outro. E depois coloca o outro no chão, às vezes esse outro chora e pega aquele que tava chorando no colo. E eu acho que o choro do bebê não pode afetar a gente, como me afetou muito no Arthur quando era o primeiro filho. Eu acho que agora, com o Thomas e com o Nicolas, eu já sei que chorar tá tudo bem, que eles não vão morrer por chorar. Claro que não é bom, mas como eu sou mãe, às vezes estou sozinha com os 3, um ou outro vai ter que esperar um pouquinho e também não tem nada de mal nisso. Mas eu falei sobre isso, que tem dias que são muito difíceis e eu passei alguns dias muito difíceis esse ano com o Thomas e com o Nicolas principalmente, com eles muito doentes e eu sozinha, e também teve ano passado que o Felipe ficou internado e
Foi bem difícil, eu fiquei doente, tinha que trabalhar, não tinha ninguém para ficar com eles e toda aquela situação de doença, tanto do Felipe quanto minha. E daí teve um dia que eu soltei um vídeo falando sobre isso, né? Eu segurando os dois no colo, cantando para me acalmar e para acalmá-los, porque eles estavam chorando assim inconsolavelmente, sem nenhum motivo aparente, sem fome, sem fralda, sem sono, simplesmente chorando assim há horas. E eu tava sozinha e o Arthur, graças a Deus, dormiu nessa hora e eu não sabia mais o que fazer. E eu postei esse vídeo de eu chorando com eles e falei que tem dias que é assim, que a maternidade é difícil, que a gente chora junto, a gente sofre junto com eles. E teve uma menina que foi isso que desencadeou todo esses comentários, que falou que gosta muito do jeito que eu levo a minha maternidade com os meninos, que ela não tem filhos, ela tem experiência na área por trabalhar com educação, mas ela não tem filhos, mas que ela se inspirava muito em mim, nesse quesito de ter filhos no futuro. E falou algumas outras palavras que agora eu não lembro tudo. Se eu conseguir, eu vou deixar o print aqui na tela do que ela falou. Mas eu postei porque foi uma semana tão difícil assim pra mim. Eu chorei tanto aquela semana por diversos motivos. E as crianças doentes, enfim, essas coisas assim que acontecem. E eu postei esse comentário que ela falou pra mim e muita gente veio e falou a mesma coisa pra mim. Eu penso exatamente igual ela. O dia que eu quiser ter filho, eu quero ser como você, porque você é uma inspiração pra mim, porque você é uma mãe maravilhosa. E eu percebi o quanto as nossas atitudes podem inspirar ou não. Essa menina falou assim: eu conheço muitas mães, amigas minhas ou conhecidas, que falam da maternidade como se fosse um bicho de 7 cabeças e aterrorizam assim como se fosse horrível, que nunca mais vai ter sua vida de volta e que muda tudo, que é ruim, que você não consegue fazer nada, que você não dorme bem. E falou todo o lado ruim, nesse sentido assim, que existe, mas que não é só isso. E eu parei para ficar pensando sobre isso, sabe? Eu acho que a maternidade vai ter os seus dias bons, maravilhosos, e vai ter seus dias difíceis. E toda vez que a gente posta os momentos difíceis, que são muito poucos ou quase nada, a maioria das pessoas não postam, isso também desanima, mas isso também traz realidade. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, sabe? E quando a gente só posta a parte boa, a parte linda, maravilhosa, inspira. Mas também eu lembro que eu recebia muitos, não vou dizer haters, mas eu recebia muitos comentários, por exemplo, quando o Thomas e o Nicolas eram pequenos e eu colocava eles aqui no chão brincando pela manhã e quando eu voltava eles estavam dormindo. E eles faziam muito isso. E eu postei algumas 3, 4 vezes e as mães ficavam assim, meu Deus, Renata, o sonho da minha vida é eu sair e meu filho dormir enquanto eu fui pegar um café, fui estender uma roupa, fui, sei lá, cozinhar alguma coisa. Eu recebia muitas mães falando nisso e no sentido de que aquilo nunca aconteceu e nunca ia acontecer. E eu percebia aquele sentimento de que, puxa, eu queria que isso acontecesse comigo e parece tão fácil com você, mas comigo é tão difícil. Nesse sentido, eu acho que sempre vai ter esses dois lados, o lado bom e o lado ruim de tudo na vida, não só da maternidade, não só dos filhos. Eu acho que sim, muda tudo, nada vai ser como era antes dos meus filhos. A nossa vida, as viagens, tudo que a gente fazia antes deles foi maravilhoso. Recordo, amo e adoro essa fase que a gente viveu. Mas foi essa fase, eu acho que hoje em dia viajar com os 3, nós 5, a gente ainda não viajou assim pra longe. É uma aventura enorme, requer muito planejamento, tudo, um universo inteiro que a gente não viveu isso antes. Então eu acho que é uma fase maravilhosa e totalmente diferente do que a gente viveu no passado. Mas também a gente só falar dos dias ruins é ruim, entendeu? Teve vários dias que o Thomas e o Nicolas ficaram sem dormir, demorava muito, chorava muito, eu tinha que chamar o Felipe, e nós dois às vezes não conseguíamos. E isso acontece, gente, em todas as casas. Meus filhos dormem muito bem, são muito tranquilos, mas também fazem as birras deles, não dormem, às vezes ficam doentes, infelizmente. Então, assim, isso acontece em todos os lados. É óbvio que eu não vou ficar mostrando eles chorando, ou eu chorando, ou um momento de birra, de que eles querem chamar atenção, coisa a gente não mostra na internet, mas é óbvio que acontece todos os dias com todas as famílias e aqui em casa também acontece. E eu gostaria de ter muito mais paciência do que eu tenho hoje, eu gostaria de ser uma mãe melhor, porque por mais que a gente ouça isso de outras mães, eu ainda acho que eu tenho muito para melhorar em muitos aspectos, como mãe, como esposa, como dona de casa, a gente sempre tem algo para melhorar. Mas falando sobre o assunto gratidão, que talvez seja mais o tema principal desse vídeo, eu tava pensando sobre esse assunto e esses dias eu falei sobre isso porque toda terça-feira é o dia que eu lavo roupa, inclusive hoje é terça-feira. E semana passada eu estava lavando roupa das trocas das estações. Então eu estava guardando as roupas de frio e colocando para uso as roupas de verão. Então eu tive que lavar algumas roupas de frio, lavar todas as roupas de verão, os vestidos e camisas e shorts e calças de verão,
minha e do Felipe principalmente, do Arthur também, do Thomas, do Nicolas eu já tinha feito, então já tava tudo limpo. E era muita roupa, fora roupa suja nossa da casa, então eu faço o dia inteiro lavando roupa na terça-feira. E por acaso foi um dia que eu tava muito reflexiva e eu comentei sobre isso, de quanto eu era grata por ter toda aquela roupa que eu tinha. E a questão foi toda essa, que depois no outro dia eu tinha 2 sacos gigantescos, eu tinha de 60 centímetros cada um de altura, de roupas pra dobrar, né, guardar, e mais uma bacia, e mais fora o que eu já tinha guardado, fora o que já tava no cabide também, os vestidos. E eu fiquei pensando sobre isso e comentei o quanto eu era grata por ter essa quantidade toda de roupa pra dobrar. E teve algumas pessoas que falaram, nossa, como assim? Acho que se você tivesse agradecido por ter tido uma ajuda, uma empregada, alguma coisa, seria mais sincero e tal. E o que eu quis dizer com isso? É porque, assim, quantas vezes eu vou falar por mim, eu, Renata, sonhei em ter uma família, em ter um marido, em ser casada, em ter uma casa e também em ter filhos. Então, para mim, hoje, poder cuidar da minha casa, cuidar da roupa da minha família é um privilégio. Então, por que eu digo privilégio? Porque, graças a Deus, a gente tem roupa para vestir, né? Nessas trocas de estações, semana passada que eu estava falando, a gente tem roupa para lavar, tem máquina para lavar, tem sabão para lavar. Eu, graças a Deus, tenho uma máquina de secar roupa que não são todos que tem, que me ajuda muito, que eu gosto. Tenho muitos eletrodomésticos que me ajudam, mas nesse sentido de quanto eu sou grata por ter isso. E quantas pessoas podem estar aí fora querendo casar, querendo ter filhos, e isso ainda não aconteceu e estão pedindo, estão querendo. E a gente que já tem, olha sempre isso de uma forma pesada, sabe? No sentido de, ai, tem que lavar roupa, tem que secar roupa, tem que dobrar roupa, tem que cuidar das roupas do marido, dos filhos, e ver isso como um fardo. E aí é que tá a questão. Eu acho que a gente não pode ver as coisas como um fardo, e sim como um privilégio de forma grata. Por exatamente esses motivos que eu falei. Pode ser que tem muita gente que queira ter o que a gente tem e não consegue, e não tem por qualquer outro motivo. Então, quando a gente tem que ser muito grato a Deus, sabe? Por ter família, por ter roupa, por ter o que fazer, ter uma casa para cuidar, ter comida para cozinhar. Quantas pessoas não têm tudo isso? Então, eu acho que a nossa maternidade tem que sim inspirar outras mulheres a também querer ter filhos. Eu acho que ter filho é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Eu digo por mim que, para mim, ser mãe me transformou numa pessoa melhor, mais resiliente, mais paciente, mais doadora, mais do que a mulher já é, né? Então, a gente sempre vai colocar os nossos filhos, a necessidade deles antes das nossas. Então, a gente se colocar muito no lugar do bebê, da criança e também do marido, que tá ali sempre do lado. Então, acho que a gente tem que sempre tentar levar a nossa vida, a nossa maternidade de forma leve, mas também de forma real, sabe? Eu acho que a gente não tem que achar que toda criança é perfeita, que ninguém faz birra, que... E também eu passei por um desafio muito grande, ainda estou passando, com o Thomas em relação à comida. Ele é simplesmente diferente do Nicolas e do Arthur em relação à comida. Ele ficou muito tempo sem comer, então, assim, ele não aceita bem comida, seja sólida, seja líquida. E isso, pra mim, foi muito desafiador e muito difícil. Por quê? Porque Arthur e Nicolas comem exatamente tudo que você coloca no prato. O Arthur agora passa por umas fases mais... Eu não quero cebola, eu não quero verdinho, ou às vezes eu não quero uma coisinha aqui ou ali, mas é muito pouco. Ele sempre comeu muito bem, desde sempre, desde 6 meses de vida. O Nicolas também come. Passou por um momento difícil que eles pegaram uma virose com muitas aftas na garganta e não comeram nada aquela semana, mas foi a virose. Agora já o Thomas, passei por esse momento assim de muita frustração em tentar fazer, cozinhar, e ele sempre rejeitar e chorar muito na hora de comer, e eu fiquei pensando por muitas vezes aonde que eu tava errando nesse sentido com o Thomas, porque para mim ter um bebê que não come bem é muito novidade. Então eu tenho que fazer assim um auê na hora da comida, invento dança, invento música, e às vezes é com ele no colo andando, às vezes é na cadeira, às vezes é só no colo, às vezes é em pé, às vezes é sentada. Tem que fazer muita dança, literalmente a dança da comida para ele comer, sem ficar fazendo desse momento um momento traumático, porque a alimentação é uma coisa muito importante. E eu não compartilhei isso também no Instagram, mas foi muito difícil, assim, viver isso com ele, e eu decidi que vou sempre oferecer outras coisas que ele coma, mas também que seja nutritiva, porque ele precisa comer carne, comer proteína, e é o que ele também rejeita. Ele gosta muito de pão, de fruta, qualquer iogurte, mas o que é salgado, se eu der um prato de arroz e feijão, ele não come. Se eu der um prato de frango com alguma coisa, ele não come.
Então eu percebi esses dias que quando eu misturo macarrão, feijão, arroz, tudo junto, assim, um pouquinho de sopa junto, cenoura, batata, e se eu amassar bem tudo, mas ele só vê o macarrão, ele come. E ele comeu super bem essa semana. Isso, macarrão, arroz, feijão. O franguinho, que era mais durinho, ele não quis, então eu tenho que tentar desfiar, bater e colocar junto no molhinho, assim, no molhinho da sopa. Tem que fazer uma moçoroca para ele, basicamente. E eu faço igual pro Nicolas, eu faço diferente. O Nicolas come de qualquer forma, o Arthur também. Mas o Thomas tem sido muito desafiador nesse quesito, assim, de alimentação. E todos os dias eu olho para ele e falo, filho, muito obrigado, você comeu muito bem, você tá de parabéns. Olha, você comeu muito bem hoje, você comeu o prato todo, você repetiu o que o Thomas nunca fez, repetir comida. E essa semana ele fez isso, e eu falei, ó, a mamãe sabe que você vai comer bem, que isso vai passar, que isso é uma fase. Você é um menino que come muito bem, você é um menino muito forte. Mas em nenhum momento eu falo que o Thomas come mal, que ele não come bem, que ele faz birria, que ele faz pirraça. Eu não falo isso, eu só falo, filho, muito bem. Você, mesmo que ele não tenha comido tudo, que não tenha ido super bem, eu falo, filho, você comeu muito bem, parabéns, a gente faz festinha, bate palma. E se ele não comeu tudo que eu acho que estaria suficiente, eu faço um iogurte com fruta, com granola e com coisas que eu tenho em casa que são saudáveis, e ele come e bora, mamar e vai dormir. E eu falo que ele tem a personalidade muito forte, o Thomas. Então, se ele não quer uma coisa, ele não quer, ele vira a cara. E se você falar não pra ele, ele pega a mãozinha assim pra querer bater em você ou bater no que for na coisa. E tem que ter muito jogo de cintura, porque eu já percebi que ele é muito diferente do Nicolas nessa questão da personalidade. O Nicolas é muito mais calmo, mais sereno. Ele também não gosta que brigue, que bata nele, obviamente, mas, tipo assim, se ele bater, ele fica ali apanhando e não sai, sabe? Do irmão, eu digo. E eu falo, filho, você tem que sair, você tem que falar não. E eu falo pro Thomas, Thomas não pode bater no irmão, o irmão tem que cuidar, dar carinho. E o Arthur também, sabe, quando o Arthur tá perto, ele fala, filha, Thomas, não faça assim, não é gentil. Ele fala, não tá sendo gentil com o Nicolas, você tem que dar carinho, não pode bater. Então o Arthur também fala, o Arthur também me ajuda, mas é muito desafiador, porque são 3 crianças com 3 personalidades completamente diferentes. E isso nos mostra o quanto a gente tem que ter jogo de cintura e saber lidar com cada uma dessas situações. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas eu sei que tudo isso vai passar, essa fase de que eles querem muito colo, e às vezes eles choram, às vezes eles acordam chorando muito sem motivo nenhum. Eu pego um, coloco aqui na sala, eu vou lá pegar o outro, enquanto eu tô pegando o outro já tá atrás de mim chorando. E eu sento e coloco os dois no colo e fico ali alguns minutinhos com eles se acalmam, eu coloco eles pra brincar aqui um pouquinho enquanto eu faço o café da manhã. Mas assim, tem que ter muita calma. Muita calma e não perder a cabeça, porque em momentos que eu sinto que eu estou ficando nervosa, estressada, ou com tudo isso que está acontecendo em volta, eu coloco um louvor e começo a cantar bem alto. Isso me acalma muito e também acalma eles. Eu já passei por vários momentos que estavam todos nervosos, eu comecei a cantar e acalmou todo mundo. Então a gente tem que tentar estratégias que nos acalmem, que acalmem eles e que nos ajudem a lidar com a situação do momento. Mas é isso, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter muita gratidão e pensar que são coisas que vão passar e o que vai ficar na nossa vida e na vida dos nossos filhos são as lembranças, são os colos, são a educação com muito carinho e também muita firmeza. Então eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio de ser mãe, mas também saber educar, saber criar, saber dar carinho, saber ouvir as crianças. O Arthur tá numa fase que ele fala muito, então ele gosta de ser ouvido, ele fala assim, mãe, deixa eu falar, deixa eu falar. Mãe, escuta, eu tenho uma história. Mãe, eu sonhei tal coisa. Mãe, aconteceu tal coisa. Então ele tá numa fase muito falante, o que eu acho maravilhoso. Essa fase dele é muito gostosa. E a gente tem que saber ouvi-los, né? Então o Thomas e o Nicolas ainda não falam, mas em breve já estão falando. Então a gente saber ouvir as necessidades do nosso filho de forma assim, deixa eles falar e depois você absorve, depois você entende e depois você ensina, educa e explica. Eu acho que essa fase do Arthur também é uma fase muito nova, da qual ele fala muito. Eu acho maravilhoso a criança poder falar, expressar os seus sentimentos. Já o Thomas e o Nicolas, eles choram muito mais porque eles não sabem falar, não sabem expressar o que sentem, o que pensam. Então, cada um tá numa fase diferente, mas uma fase muito gostosa, é uma fase que eles começaram a andar os dois. Então, uma fase de muita descoberta. Agora eles começam a ver o mundo todo por outro ângulo, né? Porque eles ficavam no chão, agora eles ficam em pé. Então, eu vejo assim, o Thomas e o Nicolas são muito curiosos, mas o Thomas ainda é um pouco mais. Então, ele vai indo olhando assim nos cantos, ele quer ver tudo.
E cada coisinha no chão, ele vai lá com o dedinho e pega e traz pra mim. E agora ele começou a apontar, então ele aprendeu a fazer esse do dedinho. Então, assim, são fases maravilhosas. Eu acho que a gente tem que levar de forma leve, tem que se acalmar, porque quanto mais nervosa a gente tá, mais nervoso o bebê também fica. Então é isso, eu queria deixar essa reflexão do quanto a gente é grato por tudo aquilo que a gente tem, pelos nossos filhos, pela nossa casa, por a gente ter uma casa para cuidar, uma roupa para lavar, um marido para cuidar, uns filhos para educar. Então que a gente sempre tente pensar nisso de forma, puxa, eu tenho aquilo que muitos não têm ainda, ou que ainda não querem, não podem ter. Então a gente tem que ser grato a Deus por aquilo que Ele nos deu, pedir muita sabedoria. Eu acho que sabedoria é a palavra-chave, saber educá-los, né? Eu acho que essa é a parte mais desafiadora e aquilo que fica para sempre na vida de uma criança é a educação que se recebe dos pais. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Próxima vez quero gravar um outro vídeo falando de outros assuntos, mas eu queria deixar essa reflexão para você. Se você gostou, se você vê de forma diferente, se você tem uma dica, deixa aqui nos comentários, eu sempre leio, sempre respondo todos os comentários, todos são muito bem-vindos. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.